Juscelino Kubitschek, JK falando de um transformador de luz que ele estava trazendo para Brasília. Eu vou contar só um episódio para dar o sentido da grandeza das dificuldades. Nós tínhamos que levar para lá um gerador de energia elétrica, um transformador, que pesava 70 toneladas. Mas não havia estrada, uma carreta para sair de São Paulo e ir até Brasília era uma grande aventura tão grave que eu chamei e pedi o batalhão de engenharia da cidade de Itajubá, o batalhão de engenharia do Exército, para tomar assim o encargo, como se fosse uma operação de guerra. Ao atravessar o rio Paranaíba na fronteira de Minas com Goiás, a embarcação improvisada ali às margens do próprio rio, destinada a fazer o transporte, teve uma alteração no meio do rio e o transformador caiu dentro d'água. Levamos 4 meses para arrancar esse transformador lá de dentro, porque não havia um guindaste, não havia nada para suspender 70 toneladas. Foi de fato um grande trabalho realizado pelo batalhão de engenharia de Itajubá. Depois que nos retiramos da água, tivemos que voltar com ele a São Paulo para abri-lo, consertá-lo, porque os meses que ele ficou dentro d'água, naturalmente, provocariam perturbações no seu funcionamento. Só depois disso é que novamente ele veio. Mas nesse intervalo eu construí a ponte do Rio, uma grande ponte na fronteira de Minas com Goiás. Então aí já não houve problema, porque ele passou sobre a ponte. Mas houve pequenas localidades que nós não podemos acreditar que éramos obrigados a demolir casas e casas e depois reconstruí-las para que aquelas grandes carretas levassem esses materiais pesados que precisavam de veículos muito grandes e muito poderosos. Quando esse transformador chegou no Planalto, foi uma festa para nós. Quando vimos acesa a primeira lâmpada naquele silêncio, naquela solidão e, vamos dizer, nas trevas daquela natureza, nós todos nos rejubilamos. Foi uma noite de festa. Quando eu acendi no meu quarto, no cadetinho, a primeira lâmpada que assinalava a presença do homem num ponto onde até ontem era apenas a solidão. Maravilhoso. Havia uma curiosidade muito grande. Minha gente, hoje eu estou falando daqui, desse lugar, onde antes era só cerrado de solidão. E agora eu estou aqui, ó, nesse jardim, Nessa cidade linda. nessa cidade linda, Eu que adoro acabou também. se transformando numa cidade belíssima. Maravilhoso. E eu não estou falando daqueles monumentos lá do centro, não, do plano piloto, do eixo monumental. Eu estou falando da cidade. Eu gosto também. É da vegetação, da espaçosidade. Clima. Clima, então, não se fala. Nossa. Hoje, por exemplo, Olha, delícia sim. desse dia, gostoso, maravilhoso. E esse lago que se transformou numa coisa maravilhosa. Você sabe que ele tem quase o dobro de perímetro do Mar da Galileia? É, Caio. Quase. Dá o para dobro. acreditar? Olha. Se o Mar da Galileia fosse aqui, ia ser 60% do tamanho do Lago Paranoá, porque primeiro, o Mar da Galileia, psicologicamente, é maior do que a soma de todos os oceanos. É. No nosso imaginário. Sim, sim. Porque as coisas ficam grandes de acordo com a história que contém. Claro. Então, não tem comparação nesse sentido com nenhum outro lago da Terra, com nenhum outro oceano do mundo. Porém, o Mar da Galileia, se não me engano, tem 87 quilômetros de perímetro, mais ou menos. Ou quase 90. Vamos e consultar aqui tem... Ah, Aqui são quase 150. É muita coisa. A diferença é que lá é um círculo, é galil. No hebraico significa círculo. Na realidade é um ovo.
E aqui no Paranoá não. Ele é assim porque ele serpenteia, ele saia, ele volta. Ele trança, né, cara? Ele trança. Então, não é volume d'água, não é profundidade, não é nada disso. É o tamanho da volta de perímetro que se tem que fazer para circundá-lo todo na extensão. Pois não. Pode? Pode. Tá, Mar da Galileia, 53. Olha aí, menos Lago do que eu Paranoá, 80. Então é um dobro quase, né? É um dobro quase. A porcentagem eu fui para quase 150 É. e aqui, lá 80 e aqui quase 150. Na realidade, eu dobrei as proporções. Você dobrou todo, mas a proporção você cravou aí, praticamente. 53 Galileia, 80 Paranoá. Paranoá. E a Pampulha lá de BH foi o ensaio do JK, né? Porque esse lago a Pampulha acho que é 18. Eu vou postar que é pouquinho a Pampulha, você dá a volta correndo. Ali foi a maquete. Eles começaram a fazer a maquete na Pampulha. Isso. Quer ver, ó? Pampulha. Que foi onde ele... Perímetro da Pampulha. Onde ele lançou a base. 18, eu falei. Do 18 quilômetros? 18, a Pampulha é pequenininha. Mas é uma corrida boa, né, Braulio? Eu já andei de bike lá. Anda de bike, mas correndo, você já correndo, deu uma volta na Pampulha? Não. Aí eu ia dizer que você tá bom demais. Nem de ladrão, nem de polícia, nem de... Andei muito de bicicleta, mas é porque a minha adolescência, a grande façanha era andar de bicicleta na Pampulha e tal. Eu vim de lá com 25, né? Então eu já tava... Que legal. Mas é bacana. BH e Manaus. Né? É verdade, meu amigo Braulio. Caião, JK, o que você acha dele, Caio? Assim, só para fazer um parênteses, a figura do JK. Um visionário e empreendedor. Como que ele é na sua Eu mente? vejo, sobretudo, como um visionário e empreendedor. Não o vejo tanto como um indivíduo com grandes habilidades políticas. Tá. E a prova disso é que você vê o governo dele não foi longo. Mas o que coube no governo dele é que foi impressionante. E é por isso que eu acho que só um cara de muita visão e poder e de empreendimento, coragem empreendedora, é que teria feito o que ele fez. Foi tipicamente uma ação de uma pessoa que carrega progresso, crescimento, projeção, possibilidade no olhar. O que é uma coisa, eu diria, rara na história de governança política no Brasil. Rara. Você tem encontrado realmente gente com visão empreendedora. Você tem muitos articuladores políticos que vivem da autofagia da política. Um comendo o outro, aquela coisa, e sobra pouco tempo para qualquer projeção. Mesmo. Muita articulação. Então, e quando você vê um cara que tem um pouco mais de olhar projetado, como supostamente o Lula teria, a fome de articulação política e de permanência, de longevidade no poder, faz com que o processo inteiro se corrompa logo. Logo. Porque não interessa o tamanho da tua visão, se junto com ela houver também uma necessidade de botar todo mundo debaixo da asa e para manter um projeto de poder que seja o mais longevo possível, isso é a garantia de que a mais profunda corrupção se estabelecerá. Então o JK foi um tempo relativamente curto de governo, com uma capacidade criativa, visionária e empreendedora extraordinária. Eu diria que foi provavelmente o presidente mais industrioso do ponto de vista de enxergar o que o Brasil poderia se tornar em relação a crescimento e a se tornar numa potência mesmo. Os demais, mesmo os melhores, foram indivíduos que gastaram muito tempo
nesse conchavo Articulando só. que drena a maior parte da energia de perspectiva, de visão e de ação empreendedora por parte dos governantes. E já tem um tempo que nós estamos vivendo só nessa agonia. E a nossa história foi mais marcada por essa agonia do que por qualquer que tenha sido o projeto estável, limpo, claro, direto e objetivo de empreendedorismo nacional. Aí nesse sentido eu acho que o Juscelino Kubitschek é singular na presidência do Brasil.